Olá! Bom, agora a gente vai continuar a segunda parte da aula sobre os BRICS. Então faltou a gente falar ainda da Rússia, da China e Índia e África do Sul. Então a gente vai falar agora sobre esse outro conjunto de países. Bom, vamos falar agora da Rússia. A Rússia é um país que tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Vamos entender. A Rússia foi um país que ao longo da sua história, porque a Rússia tem a maior extensão territorial do mundo. E só para vocês assim entenderem, a Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados e o Canadá, que é o segundo país mais extenso do mundo, tem 10 milhões de quilômetros quadrados, arredondando os números. Então de 17 para 10 é uma diferença muito significativa. Você vai falar assim, nossa, mas como é que a Rússia conquistou esse espaço todo? A Rússia sempre foi um país imperialista. A Rússia sempre se lançou no mundo como um país extremamente imperialista. Então o que acontece? A Rússia, ao longo da sua história, com governantes que sempre tiveram uma postura imperial, ela foi conquistando o território. Então ela sai ali daquele núcleo da Europa, atravessa os Montes Urais, que é uma cadeia montanhosa que separa a Europa da Ásia, e vai conquistar o trecho da Rússia asiático, que é aquela parte chamada de Sibéria. Então, como é que a Rússia se transformou num dos maiores países do mundo? Porque a Rússia sempre foi um país imperial, pessoal. Por isso que ela conquistou essa área de 17 milhões de quilômetros quadrados. E quando era a União Soviética, eram mais de 22 milhões de quilômetros quadrados quando se agregava outros países ao bloco. Então, historicamente falando, ou agora, ou no passado como apenas Rússia, ou depois como União Soviética e depois como Rússia, a Rússia sempre foi um país de grande extensão territorial, porque sempre teve essa postura imperialista, e como ela teve essa postura imperialista, ela sempre teve enormes áreas. Então a Rússia é um país de 17 milhões de quilômetros quadrados. Como ela tem essa postura imperial e conquistou aquele lado ali asiático, aonde está a Sibéria, são cerca de 130 etnias que compõem a população russa. Então é uma diversidade étnica absurda. A gente costuma sempre dizer que o Brasil é um país de grande diversidade étnica, mas a Rússia é um país de grande diversidade étnica. E com uma população superior a 140 milhões de habitantes. Então a Rússia é o maior país do mundo, com 130 etnias, em torno de 130 etnias compondo a população russa e quase 150 milhões de habitantes, aí em torno, próximo a 150 milhões de habitantes. Bom, vamos falar no que a Rússia é forte. A Rússia é forte, gente, na produção de commodities. Assim como o Brasil, a Rússia também é muito forte na produção de commodities, ou seja, de produtos primários. E é aí que está a sua grande indústria. É aí que está a sua grande indústria. Então, e isso, lógico, vem importado ali da época da União Soviética. Como ele tem esse grande espaço natural, como a Rússia tem esse grande espaço físico, é natural que ela tenha maiores possibilidades de recursos naturais. E um dos seus principais recursos naturais é o petróleo e o gás natural. Aliás, petróleo e gás natural, tá? E essa extração mineral diversificada é uma das bases que compõem a indústria russa, a chamada indústria extrativa, que eu chamo de commodity. Não vai esquecer disso aí, que são produtos que não têm tanto valor agregado. Vocês se lembram disso? É melhor um país tecnológico, tá? É melhor um país tecnológico. Então vamos começar. A Rússia é um país que tem força. A Rússia exporta gás ali para a Europa. A Rússia, através dos gasodutos, é um grande fornecedor de gás ali para a Europa. Lembrando que a Europa não pode ficar sem gás, porque o inverno na Europa é um inverno muito pesado e eles precisam estar aquecidos nesse inverno, né? Detalhe, gente, como é um país forte na produção de petróleo e gás natural, também é um país forte na produção de minérios, também é um país forte na exportação de grãos. É o terceiro maior exportador de grãos, perdendo aí para Estados Unidos e União Europeia. É um grande exportador, também produz, tem possibilidades disso aí, apesar do seu clima ser hostil, porque ela tem aquela parte ali da Sibéria que é muito frio, tá? Então ali é muito frio. E o que mais que a Rússia tem de importante? Bom, eu vou destacar aqui uma das coisas que eu acho que a Rússia tem como mais importante. A Rússia desenvolveu, principalmente durante o período da Guerra Fria e da União Soviética, a Rússia desenvolveu muita tecnologia, principalmente no setor aeroespacial, né? Na época da Guerra Fria, né, a Rússia sempre esteve um passo à frente
nessa corrida com os Estados Unidos, errou ao não repassar essa tecnologia aeroespacial que era desenvolvida pelo Estado para a sociedade civil, com produtos, né, que a sociedade civil pudesse desfrutar, mas ela desenvolveu essa tecnologia, né, desenvolveu essa possibilidade de tecnologia, tanto em mão de obra quanto em tecnologia do chamado setor aeroespacial. Isso foi muito forte para o governo russo, porque vem da época da Guerra Fria. Tá? Outra coisa que eles tiveram e tem uma força muito grande é dentro do setor bélico. Se tem um dos setores que a Rússia teve destaque, né, e teve crescimento, foi no setor bélico. Não se esqueça que durante o período da Guerra Fria, esse foi o segmento que basicamente o governo da União Soviética investiu, e por ter investido basicamente nesse setor é um dos pilares que leva a União Soviética a ruir. Ficou só investindo em armas, ficou só investindo na corrida armamentista e esqueceu do restante. E a sociedade acabou ficando para trás, quer dizer, a Rússia, quando você pensa em aspectos de população, na época da União Soviética, era completamente atrasada, era obsoleta, quer dizer, o homem ia para o espaço, mas a Rússia não fazia um carro que prestava, a Rússia não tinha um carro que era de qualidade. Então essa foi o contrassenso que inclusive levou a Rússia a União Soviética, né, e consequentemente a Rússia, para o buraco, para a sua falência, tanto que, volto a insistir, no dia 25 de dezembro de 1991, acabou o socialismo ali naquela região do mundo e, consequentemente, acabou o socialismo no mundo. Então, eles são muito, muito fortes na chamada indústria bélica. Então, você percebe que a Rússia tem uma economia muito forte, né, que vai desde a produção de petróleo e gás até chegar na produção de armas. Tudo bem? Isso é o que destaca. E lembrando que nos últimos anos, dentro do governo de Vladimir Putin, que está na Rússia desde 99, né? Ele está na Rússia desde 99, no poder, ficou muito tempo no poder, né? Muito tempo no poder, eleito presidente, enfim, eleito, reeleito, primeiro-ministro, eleito presidente, reeleito. O Vladimir Putin vem alavancando nos últimos anos a economia da Rússia, né? E os russos vêm se sentindo satisfeitos com o seu governo, tanto que olha o tempo que ele está, né? Nós estamos em 2020 e o Vladimir Putin ainda está no governo da Rússia, ele entrou em 1999, tudo bem? Bom, e a Índia? Bom, a Índia é um país de muitos contrapontos, né? de muito contrassenso. Tá? Então a Índia é um país com 1,2 bilhão de habitantes, foi um país colonizado pelos britânicos, a Inglaterra colonizou a Índia, depois a Índia conquistou a sua independência, e essa população, que é a segunda população mais numerosa do mundo, é de origem basicamente hindu. Então eles são hinduístas, eles acreditam no ciclo reencarnatório da alma, a cultura hindu ainda é muito forte dentro da Índia e eles vivem numa sociedade fragmentada, dividida em castas. O que são castas? Castas são grupos sociais demarcados ali pela sua profissão. Então as castas da Índia não se misturam. Então na Índia tem um problema, quem nasce pobre acaba vivendo pobre e morrendo pobre e se casando com pobre. Destino cruel, né? Então na Índia você vê muito forte ainda esse regime hinduísta, esse regime religioso que predomina dentro do país. Então, com isso, você tem uma situação muito grave de mobilidade socioeconômica. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de se movimentar ali. Tudo bem que as gerações que estão surgindo agora são gerações que não são tão apegadas a esse processo, mas isso ainda tem muita força dentro da Índia, ou seja, não há mobilidade social dentro da Índia. Por isso, cerca de 30% da sua população é extremamente pobre, vivendo com menos de $1 por dia. Esse é um dos grandes problemas que a Índia tem, o elevado índice de pobreza da sua população. E detalhe, né, pessoal, você tem um elevado índice de pobreza numa população extremamente numerosa. Esse é um grave problema que a Índia tem atualmente. Bom, vamos tentar falar no que os indianos são bons. Os indianos são bons principalmente no setor de informática, principalmente ligado à produção de softwares. Então, se tem um segmento que eles são muito bons,
é justamente nisso aí, é no mercado de software e também na formação de mão de obra ligada a esses setores. Então eles são muito, mas muito, muito, muito fortes dentro desse setor. Então o governo indiano destaca inclusive a qualidade da mão de obra dentro desse setor, tanto que quando a gente vê nos filmes, quando vai se falar de algum nerd que se destaca no filme, você pode ver que o nerd, em geral, é um nerd ligado à informática. É um nerd indiano, porque lá existe uma boa formação desta mão de obra. Então a Índia se destaca, se a gente fosse poder destacar a Índia, esse é o setor que a Índia tem maior ênfase, maior destaque. Eu queria falar de um outro setor que eu não citei aqui no slide, não está citado aqui do lado, mas eu acho que é importante a gente falar, que é o setor de call center. Call center é quando você... são esses grupos que ligam para falar sobre venda de algum produto, serviço de banco, enfim. Hoje esse mercado ele está direcionado para a Índia. Por quê? Porque é uma mão de obra muito barata, é uma mão de obra barata e é um mercado muito delicado, acreditem vocês ou não, é um mercado muito delicado. Por quê? Porque quando você liga para uma pessoa para vender um produto ou para cobrar alguma coisa, de forma geral existe uma negação do outro lado, existe um certo mal-estar do outro lado. E aí tem discussões, tem xingamentos, enfim. E a pessoa que está fazendo a ligação, ela tem que ter uma estrutura. E os indianos têm uma estrutura boa. Eu vou fazer um comentário com vocês aqui, parece uma piada o que eu vou falar dessa questão da estrutura, mas é uma verdade, que é o seguinte, pessoal. Os indianos são muito... como são hindus, eles são pacifistas. Então eles são muito tranquilos. Parece uma piada o que eu estou falando, mas é verdade, eles são muito tranquilos. Então, quando você coloca os indianos para trabalhar nesse serviço de call center, que é esses atendimentos remotos, serviços, enfim, de banco, etc., e quando tem atritos, eles são mais tranquilos na hora de resolver esses atritos, por isso que é melhor deslocar esses serviços aonde é mais tranquilo, né? É onde os índices de estresse não vão ser tão grandes, porque quem trabalha com call center fica extremamente estressado, se afasta, enfim, é um trabalho difícil de ser realizado, tá? Bom, para a gente indo para a fase final, talvez um dos países mais importantes que a gente tem aí agora, que é a China. Bom, a China tem a maior população do mundo, uma população que está em torno de 1,4 bilhão de habitantes, é o país mais populoso do planeta Terra. A China, em 1949, se tornou um país socialista no governo de Mao Tse-tung. Era um governo chamado de governo maoísta, que era um socialismo baseado no campo, e Mao Tse-tung implanta esse socialismo a partir da Revolução de 1949. Aí Mao Tse-tung morre na década de 70, tá? Mao Tse-tung vai morrer ali mais ou menos ali no meio dos anos 70, vai haver uma disputa dentro do poder e vai entrar na China um governo chamado Deng Xiaoping, que vai introduzir um novo modelo de economia na China que eles chamam de socialismo de mercado. Então, como é que é chamado o socialismo chinês? Socialismo de mercado. Eu disse em outros momentos que o socialismo praticamente desapareceu no mundo. Ficou ali restrito a Cuba, Coreia do Norte, e não citei a China. A China, gente, apesar de ter uma nomenclatura socialista, ela é um país que vive dentro do ambiente capitalista. Tá? E esse ambiente capitalista tem um nome, chama-se socialismo de mercado. Eu quero deixar claro que a China não é um país democrático. Então, esse socialismo de mercado não permite uma democracia. A China não tem democracia. Então vamos deixar claro, o país que tem um dos maiores índices de crescimento econômico do mundo tem um governo que fala que o seu modelo econômico chama-se socialismo de mercado, aonde não se permite a democracia, aonde o governo controla com mão de ferro uma série de setores, o governo controla mesmo com mão de ferro, tudo é controlado pelo governo, tudo é determinado pelo governo, não se tem acesso, tá, aos números reais, porque o governo chinês é que controla tudo. E o que acontece é o seguinte, a China é um país que tem 1,4 bilhão de habitantes,
9,5 milhões de quilômetros quadrados, e as suas indústrias foram atraídas a partir desse cara que é o Deng Xiaoping. Então, a atração das indústrias para a China, ela aconteceu a partir desse governo do Deng Xiaoping, que vai surgir ali entre o final dos anos 70 e começo dos anos 80. É ele o cara que vai abrir a China para trazer fábricas para a China, para industrializar a China e para transformar a China neste monstro econômico que a China é hoje. Tá? Lembrando, não tem democracia na China, hein? Só para vocês terem uma ideia, na China existe pena de morte. N tipo de crime na China leva o sujeito para o corredor da morte. Então a China é um país que não tem direitos humanos. Tá? A China não respeita os direitos humanos. Isso é importante de frisar. Tá? E tudo é controlado pelo governo. Então tudo que você vê sobre a China, por exemplo, na mídia, na televisão, é aquilo que o governo chinês quer mostrar. É aquilo que o governo chinês quer mostrar na grande mídia, pelo menos. É ele que filtra isso aí para mostrar aquilo que é do interesse dele. Por exemplo, você não ouve falar das mazelas que a China tem. Você não escuta falar, é como se não existisse. Por exemplo, a gente não vai ouvir falar do problema da moradia na China. É como se o problema da moradia na China não existisse. Tá? Então a China, contrário do que você vê na Índia, por exemplo, tá? A pobreza exacerbada da Índia. Então você não vê os problemas que a China tem, porque o governo é que passa isso aí. Então o governo de Deng Xiaoping é o cara que vai transformar a China e atrair as empresas para lá. E essas empresas vão se concentrar ali no litoral chinês. É ali que elas vão ficar concentradas. Então a grande força da China, eu coloquei aqui 2 mapas, eu queria que você desse uma olhada. Um mapa de cima, mostrando aonde estão as ZES. Gente, esse é um nome que você vai ouvir muito sobre a China, dentro da China. ZES. ZES é uma sigla, são Zonas Econômicas Especiais. É aonde estão as indústrias da China. É o governo que determina aonde vão ser montadas as indústrias. E as indústrias são montadas essencialmente nas ZES. Apesar que nos últimos anos está havendo descentralização, tanto que eu pus um mapinha aqui embaixo, você está vendo as indústrias, elas já estão migrando mais para o interior da China. Mas essencialmente, basicamente, elas estão concentradas aqui perto do litoral. Por que elas estão concentradas aqui perto do litoral, pessoal? Pela facilidade de exportação dos seus produtos. Aquilo que a China não tem e precisa importar, como por exemplo de recurso natural, é melhor que seja perto da praia, porque facilidade na hora de chegar e facilidade na hora de distribuir isso para os segmentos que estão importando. Tá? E na hora que ela vai exportar, ou seja, na hora que ela vai vender, também facilidade na hora que ela vai vender. Bom, qual foi o grande segredo para a China ter desenvolvimento? Além desse governo não democrático. A China tem uma mão de obra muito grande, né, pessoal? Nós estamos falando de quase 1,5 bilhão de habitantes. Então, como ela tem uma mão de obra muito grande e esse tipo de governo, o governo faz do jeito que ele quer. E essa mão de obra é muito barata. Por isso que as fábricas do mundo inteiro se deslocaram para a China, porque o custo de produção é mais baixo, as fábricas conseguem ficar mais competitivas. Né? Tudo isso tem significado enquanto houver esse modelo de governo. Quando a China se tornar um país democrático e entrar, por exemplo, a questão das leis trabalhistas, isso mesmo, pessoal, a China não tem lei trabalhista nenhuma. Por isso que, por exemplo, setores como o têxtil na China prosperam muito bem, não tem lei trabalhista nenhuma, dá para produzir extremamente barato, mas a gente não sabe quando chegar a democracia como será isso na China. Enquanto a democracia não chega, eu estou mostrando uma outra imagem ali no canto, né, gente, embaixo do texto, que é de uma ponte sobre o mar. Gente, essa é a maior, porque a China está construindo uma infraestrutura sobrenatural. A China é hoje um imenso canteiro de obras em montagem de infraestrutura para o futuro. Então, a China vamos colocar, eu vou pôr dessa forma, queria que você fizesse uma filtragem, a China tem essa qualidade, ela está investindo muito em infraestrutura urbana. Eu pus aquela imagem ali, voltando nela, que é a maior ponte sobre o mar do mundo. 55 quilômetros, gente. 55 quilômetros. Dá para acreditar num negócio desse?
Então, é uma ponte em torno de 50 quilômetros sobre o mar. Tá? Então, a China está desenvolvendo essa infraestrutura urbana, que é uma coisa extraordinária, que é uma coisa fantástica. Então, o que é que se destaca na China? A sua produção industrial. Tá? É a sua produção industrial que se destaca. É ela que, dentro do BRICS, salta aos olhos. E, lógico, uma coisa que vem acontecendo agora, que inclusive está levando a ter um atrito Estados Unidos-China dentro do atual governo Trump, né? Atualmente o governo dos Estados Unidos Trump está tendo atrito, é que a China está desenvolvendo tecnologia própria. Diferente do que o Brasil não está fazendo, a China está fazendo. Então a China hoje é um país que incomoda muito os Estados Unidos, né? Diferente do Brasil, porque a China passou a desenvolver uma tecnologia de ponta, e essa tecnologia de ponta que a China está desenvolvendo em diversas áreas compete com a tecnologia norte-americana. Como a China consegue produzir mais barato, a China consegue ter penetração de mercado. Então esse é o grande problema da China. A China é um país que incomoda hoje porque a China está tendo esse desenvolvimento tecnológico. Então olha que coisa doida. A China está tendo desenvolvimento tecnológico e junto com esse desenvolvimento tecnológico está construindo a sua infraestrutura, alavancada pelo setor industrial. Então a China é um forte país, lógico, tem a democracia para ser debatida, tem um forte país no futuro a se tornar um país desenvolvido, mas tem um senão aí, como é que fica a democracia? Isso tem que ser levantado, essa dúvida para vocês, tá bom? E para a gente ir finalizando, pessoal, para a gente ir terminando, né, para a gente ir fechando, falta a África do Sul. Bom, a África do Sul foi colonizada por holandeses, né, e se implantou, na verdade foi colonizada por holandeses e por ingleses, mas eu estou destacando aqui a colonização inglesa, que implantou o regime de apartheid, que era o regime de segregação racial, onde os negros tinham que viver separados dos brancos, tá? Viver separados dos brancos, mas a partir do final dos anos 80, tudo isso mudou, acabou o regime de apartheid, foram feitas eleições multirraciais, onde se elegeu, no final dos anos 80 acabou isso aí, e logo na sequência fizeram eleições multirraciais, se escreveu uma nova história na África do Sul com o Nelson Mandela, que foi um ícone, né? Foi o primeiro presidente negro eleito na África do Sul. Mas o país tem os seus problemas. 52 milhões de habitantes no país, é um país aí que tem uma população parecida com a população da Coreia, e metade vive abaixo da linha da pobreza. Isso é fruto ainda do regime do apartheid, onde o negro, né, a população negra, ela literalmente foi apartada do crescimento econômico da África do Sul. E no que a África do Sul tem muita força? Na onde está a força da África do Sul? A África do Sul, a sua força está na atividade mineral. É na mineração que a África do Sul tem a sua força. A produção mineral na África do Sul é gigantesca e eu quero destacar dois produtos que são produzidos lá: o ouro e o diamante. Então lá é forte a indústria extrativa. Tudo bem, gente? Ouro e diamante. Vamos ficando por aqui. Valeu, pessoal. Obrigado.